dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. E aí, Miriam? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Miriam. Miriam, o Banco Central relacionou motivos, 4 pontos principais para a liquidação do Banco Master, que é ter caixa insuficiente para manter os seus compromissos, não estar em dia com os depósitos compulsórios no Banco Central, suspeitas de fraude e patrimônio insuficiente. Então são razões técnicas que deixam o banco numa situação de falta de liquidez e que justifica a intervenção. Mas todo o debate que está sendo feito está estranho por 2 motivos. Primeiro, que ele foi para o Supremo por uma razão discutível e foi colocado tudo sob sigilo, e por uma esdrúxula intervenção do Tribunal de Contas da União. Miriam. Pois é, esdrúxula mesmo, essa é a palavra, porque a gente viu no Brasil muitas liquidações de banco, né? Depois do Plano Real foram várias. E sempre teve questionamento judicial, assim, quer dizer, as pessoas iam à justiça achando que atrás dos supostos direitos. E aí teve processo contra o presidente do Banco Central, que tiveram que se defender durante muito tempo. Mas a ideia, primeiro, de logo depois do processo, quando ainda está investigando, vir um ministro supremo decretar sigilo absoluto, já era diferente das outras coisas, dos outros momentos em que houve isso. Agora, o TCU, isso nunca aconteceu. O TCU achar que ele pode ser o supervisor do supervisor bancário, o fiscalizador do fiscalizador bancário. E ele tem uma função muito específica, né? Ele é um tribunal de contas. Ele não é um tribunal de contas, um órgão do legislativo, e que tem a obrigação e a prerrogativa de acompanhar as contas do governo, acompanhar as contas públicas, os órgãos, né, os gastos, analisar tudo. Mas não questionar uma decisão da supervisão bancária. E é isso, quer dizer, quando o Banco Central fala, ele fala assim, por que motivo você liquida um banco? Primeiro, liquidez persistente, falta de liquidez persistente. E isso ficou absolutamente provado. Ele não tinha liquidez, ele não tinha como honrar as aplicações feitas. Ele não conseguia captar. E ele estava, normalmente você faz novas captações para pagar juros de aplicações antigas. Ele fazia novas para pagar novas, quer dizer, ele tirava da mão para a boca o tempo todo. E chegou um momento que ele não tinha mais. Ele fez empréstimos, vários empréstimos de emergência junto ao Fundo Garantidor de Crédito. Isso que o Banco Central fala, que é não honrar o recolhimento compulsório, mostra também claramente a falta de liquidez, né? Não tinha dinheiro, o banco não tinha dinheiro. Falta de liquidez porque ele tem que recolher, todos os bancos têm que recolher um percentual dos depósitos ao Banco Central. E ele não estava recolhendo. Então, ela é como se estivesse financiando através do não recolhimento do compulsório. Além disso, tinha um rombo maior do que o patrimônio. Então, ele estava quebrado. Como eles dizem, ele estava com o balanço virado, né? Porque tinha mais rombo do que patrimônio. E, por fim, tinha uma fraude, tinha um crime. Então, são 4 motivos para liquidar um banco, que é falta de liquidez crônica, patrimônio menor do que as suas obrigações, fraude, enfim, não recolhimento do depósito compulsório. Ele gabaritou, ele fez todas essas, gabaritou completamente. Então, assim, o Banco Central não podia não liquidar, né? Ele estaria prevaricando se ele não liquidasse. E se ele não impedisse o negócio
absolutamente danoso para um banco público, que era aquela operação, primeiro de compra, depois de transferência de carteira. E a carteira que estava transferindo, de 12 bilhões, é uma carteira furada. Não tinha aquele ativo, não existia. Então, o banco BRB ia pagar por uma carteira furada, falsa, com ativos falsos. Queria lembrar, passando assim para a história, que quando teve a liquidação dos muitos bancos, logo depois do Plano Real, um banco chamou atenção, que era o Nacional, porque ele tinha exatamente um monte de conta fantasma, que não existia, né? Ativos que não existiam, criava-se ativos inexistentes, contas inexistentes, créditos inexistentes, para dizer que o banco estava bem. Então, é uma coisa parecida, né? E foi liquidado. Bom, é isso. Essa investida do TCU, e que é acompanhada por ataques da milícia digital e tudo isso que está acontecendo, é completamente esdrúxulo, vou repetir sua palavra. É esdrúxula mesmo. Você sabe, Miriam, que a gente estava comentando aqui no começo do programa, o Sardenberg estava pontuando que, por enquanto, o que a gente tem é uma tentativa por parte do TCU, na figura de um integrante, né, do TCU, de desbloquear os bens do Daniel Vorcaro. Se isso de fato acontecer, não significa o fim da liquidação, mas na prática coloca em risco o processo de liquidação, né? Coloca, mas se ele desbloquear, então ele pode usar os seus bens? É isso? Os seus bens são garantia do rombo e das pessoas que levaram prejuízo. Porque muita gente vai ter o seu investimento coberto até 250 mil pelo Fundo Garantidor de Crédito, mas muita gente pode ter mais do que isso. Além do mais, mesmo quem tem, né, Cássia, está nesse momento parado esperando. Isso, tá no o dinheiro impasse. não está na mão, né? O dinheiro que, um CDB que teria liquidez, não tem. Ele não tem liquidez porque a pessoa não tem o dinheiro na mão e isso está demorando muito e não faz sentido desbloquear os bens de uma pessoa. Quer dizer, tem um ministro, ele tem o apoio do presidente, mas outros ministros têm dito que é uma coisa que nunca aconteceu. O que precisa é a corte se reunir para decidir se é isso mesmo que eles vão fazer para que o Banco Central tome também as suas providências. Miriam Leitão, obrigado, Miriam. Até amanhã. Até amanhã. Até.